Estudo para pequenos grupos. Personagens da Bíblia. O eunuco etíope. O tema do nosso estudo de hoje é um coração responsivo. Preencha aí, um coração responsivo, ou seja, que se envolve, que responde. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías, Atos, capítulo 8, verso 28. O etíope eunuco era um homem com muitas ocupações. Preencha, muitas ocupações. Como oficial na corte da rainha Candace, ele estava encarregado de toda a tesouraria etíope. Um homem com muitas ocupações, oficial da corte, rainha Candace, ou seja, este era um título dado às rainhas daquela região. Mas sua saída naquele dia aconteceu durante uma viagem de Jerusalém, onde ele havia estado, não para negociar ou estabelecer um acordo, mas para adorar, preencha, para adorar ao Deus de Israel. Não sabemos como ele foi introduzido ao judaísmo, mas o texto nos relata isso, que a sua ida a Jerusalém foi para ir ao templo, para a adoração ao Deus de Israel. Durante a viagem de volta, ele teve um tempinho livre, no meio das suas ocupações, das suas preocupações. Ele decidiu usar este tempo, usá-lo, põe aí, um tempinho livre, e decidiu usá-lo para ler as Escrituras. É nesse momento que a atitude dele, põe aí, a atitude dele fala conosco. A atitude do etíope. Voltando, ele se propõe a meditar nas Escrituras. E na sua leitura, algo acontece, que fica registrado nas Escrituras e o faz ser este nosso personagem do estudo de hoje, do qual nós retiramos exemplos. E no caso do etíope, exemplos extremamente positivos. Ele focalizou sua atenção sobre a passagem de Isaías que anunciava o sofrimento. Preencha, o sofrimento, que anuncia o sofrimento de Cristo. Apesar de não compreendê-la, realmente, ele medita, ele está buscando, de alguma forma, que a sua mente possa entender. Quando chegou a oportunidade de ter uma explicação sobre ela, sobre esta passagem do sofrimento de Cristo, através de Filipe, já estudamos a vida de Filipe e como ele foi levado até aquele lugar pelo Espírito de Deus. Ele, o etíope, agarra esta oportunidade. Diz aí, preencha aí, ele a agarrou. Era o momento que ele esperava, que ele aguardava. Alguém que de alguma forma pudesse esclarecer a sua dúvida. Sem dúvida, tornou-se um cristão. Tornou-se um cristão. Preencha aí.
esta oportunidade, a resposta que lhe foi dada, abre o seu entendimento, e ali é marcada a sua experiência, não apenas de um judeu, mas agora de alguém que recebe o Filho de Deus na sua vida, no seu coração. Ele poderia se justificar, preencha, ele poderia se justificar através de suas ocupações. Porém, um homem envolvido na máquina política não teria tempo, preencha, não teria tempo para a leitura das Escrituras. É sempre assim que muitos buscam se justificar para não ouvir, para não meditar, para não dar tempo para Deus, para não receber respostas que são cruciais para as suas vidas. Um homem preocupado com poder e interesses egoístas não teria se preocupado, põe aí, se preocupado, não teria se preocupado com reflexão pessoal. Por que a leitura das Escrituras? Por que aquele texto? Por que este sofrimento ali narrado por Isaías traziam a uma reflexão do seu coração, da sua vida. E as pessoas que estão ocupadas e que apenas estão visando o poder não tiram reflexões que os fazem refletir sobre a sua vida pessoal. Um homem calejado demais para ouvir as palavras de Isaías 53 não teria se preocupado com o servo sofredor, preencha, o servo sofredor, porque é isso que o texto de Isaías mostra, do servo do Senhor, do sofredor, do que se entrega para resgatar, para resolver o problema dos outros. Mas o coração desse homem respondeu, preencha, e respondeu quando ouviu sobre Cristo. E aí é o título do nosso estudo, um coração responsivo. Um coração que não ficou indiferente ou que não fez da sua dúvida alguma coisa que não tivesse relevância. Muito pelo contrário. Ele já vinha do templo, havia adorado a Deus, seu coração estava conectado com Deus. Não fora a Jerusalém para resolver questões políticas, de trabalho, ele foi buscando a sua espiritualidade. E o seu coração vai se tornando cada vez mais sensível à palavra de Deus, e aquela explicação de Felipe realmente o convence. Faz com que o seu coração se abra diante de Deus. E Jesus passa a ser alguma coisa compreensível para ele. Porque o seu coração responde à palavra de Deus. Chegou o momento de aplicações pessoais, de usarmos a vida de Filipe, o seu exemplo, a vida do etíope, para pensarmos como tem sido a nossa vida, como tem sido a nossa caminhada cristã, qual tem sido a atitude do nosso coração, que muitas vezes estamos como o etíope, com muitas ocupações, e poderíamos também, ou muitas vezes é isso que está acontecendo, coloca-se diante das questões espirituais, das questões pessoais, um monte de desculpas, um monte de escusas.
E a pergunta que é lançada é: com que frequência você ouve com o coração? Preencha aí, com o coração. Enquanto lê as Escrituras, ouve um sermão ou busca aconselhamento? Porque muitas vezes as pessoas estão fazendo por rotina, estão indo precisando de respostas, mas os corações estão fechados. Querem compreensão, quer compreender tudo apenas com a mente. Querem e quando vamos buscar com a mente, buscamos e achamos um monte de justificativas para tentar nos esquivar daquilo que do que a palavra de Deus nos cobra. Quando estivermos lendo as Escrituras, ouvindo mensagens, buscando aconselhamento, temos que ir com o coração. Esta é a lição do etíope para cada um de nós. Um coração responsivo, que responde. Tenha uma mente aberta. Preencha aí, uma mente aberta. Tenha um coração quebrantado. Deixe a verdade do que você ouve capturar a sua atenção. As leituras bíblicas muitas vezes são automáticas. Lê-se apenas para cumprir uma obrigação, por uma questão de consciência, dizer, não, eu li. Mas e o coração nesta leitura? Ele esteve aberto, ele buscou responder aquilo que a palavra de Deus foi falando, revelando, nos mostrando e, consequentemente, nos chamando a tomarmos posições, a tomarmos atitudes. O conselho de hoje, a ministração de hoje é: deixe a verdade do que você ouve capturar a sua atenção. Responda com o coração. E aí você vai realmente encontrar respostas que vão mudar a sua vida, que vão mudar a sua postura, que vão aproximar você de Deus. Foi isso que aconteceu com o etíope. Ele já tinha ido a Jerusalém para a adoração. Mas aquilo não era tudo. Deus tinha muito mais na vida dele. Deus tinha revelações novas. Deus tinha algo a mais para fazer com ele e, consequentemente, através dele. E ele, na sua sede, na sua busca, ele abre o coração. E o coração aberto, quebrantado, vai trazendo entendimento. E aquele dia ele muda, ele não é mais um religioso, ele se torna um cristão. Ele nasce de novo. A resposta dele àquele quadro foi: olha, aí tem água, o que me impede, então, de ser batizado? E Filipe prontamente disse: nada impede. Ele já estava pronto, seu coração já havia entendido sobre o Cristo, sobre o seu sofrimento, a razão do seu sofrimento. E ele então responde com o seu sim, com a sua entrega, com a sua vida, com a sua disposição. Agora a sua vida era para o Senhor. Se ele já era servo de uma rainha, agora ele se torna servo do rei, rei dos reis, senhor dos senhores. A aplicação que trazemos hoje é: as Escrituras podem amolecer corações. Tantas coisas precisam ser respondidas, nosso coração precisa ser visitado pela palavra de Deus para que haja mudanças e transformações. Deus é o Deus especialista em corações, em quebrantá-los, em compreender quais são as intenções
que estão lá dentro. Não temos e não podemos esconder de Deus. Ele faz a leitura correta. E mesmo, como o salmista diz, Senhor, sonda o coração, sonda o meu coração. Se tiver algum pensamento mal, alguma intenção que não seja correta, ó Senhor, limpa meu coração, me livra disso, me cura, me transforma, me muda. Faça-me alguém que possa glorificar o teu nome, que possa ser um vaso nas tuas mãos. Que seja essa a nossa posição no dia de hoje, que venhamos a responder como o etíope fez. Que o nosso coração seja um coração responsivo. Deus, o nosso desejo é te servir, é fazer a tua vontade. Fala, porque o teu servo ouve. Deus o abençoe, ore um pelo outro, ministre um na vida do outro. E nós nos encontramos na próxima semana.